Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência, então, ao vídeo anterior, aí, à aula anterior, né? A questão 3 diz o seguinte: Newton unificou as ideias de Galileu e Kepler ao identificar a órbita da Lua como sendo equivalente ao movimento de um projétil. O raciocínio de Newton foi o seguinte: imagine um canhão no topo de uma montanha muito alta, como mostrado esquematicamente na figura. A trajetória de um projétil disparado pelo canhão dependerá da sua velocidade inicial. Na ausência de gravidade ou resistência do ar, o movimento do projétil seria uma linha reta, com velocidade constante, conforme determinada pelo princípio da inércia. Mas a gravidade deflete a trajetória do projétil, fazendo ele cair com aceleração vertical. Se a sua velocidade inicial for pequena, o projétil cairá bem perto da base da montanha, que é a trajetória A. De acordo com essas ideias, poderíamos imaginar que se aumentássemos a potência do canhão, no final, o projétil teria uma velocidade horizontal suficiente para simplesmente continuar caindo. Embora esteja sendo atraído continuamente para baixo pela força gravitacional, ele nunca vai bater no chão, ou seja, o projétil entrou em órbita, que é a trajetória C, virando um satélite da Terra. Esse trechinho é do livro do físico, né? Marcelo Gleiser, brasileiro, trabalha lá nos Estados Unidos, uma universidade. E é o seguinte, o que o Newton propôs aí, né? Então, eu coloco um canhão lá no topo da montanha, vou dar um tiro nele aqui com uma velocidade horizontal. Se a velocidade é pequena, ele vai andar um pouquinho e cai. Se eu vou aumentando a velocidade, vai aumentando cada vez mais a distância que ele cai. Até chegar o momento que vai acontecer o quê? Ele vai cair, está caindo, mas ele nunca vai chegar na Terra. Ou seja, quando ele está num certo ponto da trajetória lá, eu tenho o peso puxando ele para o centro da Terra. Mas o peso vai fazer o papel de força centrípeta. Então, se a velocidade for suficiente, eu consigo colocar o projétil em órbita. Essa velocidade, né, para colocar o objeto em órbita, a gente chama de velocidade orbital. Qual seria a menor velocidade que o objeto tem que ter para que eu consiga colocar ele em órbita ao redor da Terra? Então, ele diz lá, ó, com base no texto em seus conhecimentos, é correto afirmar que a órbita da Lua em torno da Terra é uma parábola? Não, é uma circunferência. A trajetória do projeto disparado depende da potência do canhão? Será? O projétil disparado pelo canhão sempre cairá na superfície da Terra? Não, se ele tiver a velocidade adequada, ele entra em órbita. Se um satélite estiver em órbita circular, será mantido por inércia? Será? Pode ser. A órbita de um satélite artificial da Terra é sempre circular? E aí? Parece que eu tenho várias respostas corretas. Na verdade, não, só tem uma correta, né? Qual que é a correta aí? No caso, se um satélite estiver em órbita circular, será mantido por inércia? Não, ele não vai ser mantido por inércia. Eu posso perder ele ou não. Cuidado, né? O que vai acontecer, na verdade, aqui, né, é o seguinte: o campo gravitacional da Terra vai manter ele em órbita. Só que se ele tem uma velocidade muito além do que o campo consegue manter, ele vai embora também. Eu posso perder ele, que é o que acontece, por exemplo, com a Lua. A Lua está se afastando um pouquinho da Terra. Pouca coisa. Parece que é da ordem de 4 centímetros por ano. Mas vai chegar uma hora que a distância vai ter aumentado tanto que eu não consigo. A força gravitacional não vai ter intensidade sobre ela a suficiente para manter ela em órbita e ela vai embora, né? Então, o movimento do satélite aqui, né, que ele afirma aqui, não é mantido por inércia, porque ele é mantido pelo campo gravitacional. Então, aqui eu tenho uma força puxando ele. E a órbita é sempre circular? Não. A órbita pode ser circular ou elíptica. Pode ser em forma de círculo ou em forma de elipse. Beleza? Então, é a letra B? Não, não é a letra B.
É a letra D. Opa! Falei uma coisa, marquei o lugar. A trajetória do disparado depende da potência do canhão, né? Volta na figurinha para olhar lá, ó. Meio óbvio, né? Se a potência do canhão é curta, eu tenho uma trajetória, uma parábola. Se eu vou aumentando, a parábola vai aumentando, até chegar uma hora que ela entra no círculo. E ele diz o quê? Ó? A trajetória, no texto lá, disparado pelo canhão, dependerá da sua velocidade inicial. Então, se eu mexo com a potência do canhão, eu estou mexendo na velocidade inicial. Certo? Marcelo, eu consigo saber qual que é o valor dessa velocidade que ele tem que ter para entrar em órbita? Consegue, dá para calcular ela. Como que eu vou calcular ela? Ah, eu faria essa ideia aqui, né? Ó. A força centrípeta vai ser o peso. Então, a força centrípeta ela é mv² sobre R. Isso aqui tem que ser m vezes g. Posso cancelar a massa, né? Então, vou chegar que a velocidade que ele tem que ter para entrar em órbita é a raiz quadrada de g vezes o raio. Como o raio da Terra é de aproximadamente 6,4 vezes 10 a sexta metros ou quilômetro agora? Olha, deu branco aqui. Mas, enfim. Metros. 6,4 vezes 10 a sexta metros. Isso. Aí vai acontecer o quê? E a gravidade eu sei que vale 10, então a velocidade é raiz quadrada de 6,4 vezes 10 a sexta vezes 10. Aí eu costumo fazer a continha assim, né? 6,4 vezes 10, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 10 a sexta, 10 ao cubo. 8 vezes 10 ao cubo, metro por segundo. Ou 8, 10 ao cubo, metros, quilômetro. 8 quilômetros por segundo. Então, se você pegar um objeto aí na sua casa, arremessar ele com uma velocidade maior do que 8 quilômetros por segundo, você consegue colocar esse objeto em órbita. Certo? Marcelo, mas é muita coisa. Mas se você acha que é muito uma pedra, imagina para um foguete. Se ele, para ele entrar em órbita, tem que fazer ele chegar com essa velocidade também. Então, essa foi aí, então, a nossa questão de número 3. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Olha lá. Questão número 4 diz o seguinte. A figura mostra uma esfera M de massa 2,7 vezes 10 ao cubo gramas, que descreve uma trajetória circular de raio 30 centímetros sobre uma superfície horizontal e sem atrito. A esfera está presa a uma mola de massa desprezível de constante elástica 12,5 π² Newton por metro, que tem na extremidade presa no ponto C, no centro da trajetória de massa M. Considerando-se que a esfera gira a 50 rpm, a distensão da mola em centímetros é igual a quanto? Bom, vamos lá. O que eu tenho de informações aqui? Então, vamos notar os dados do exercício para começar a questão. Uma figura mostra uma esfera de massa 2,7 vezes 10 ao cubo gramas, ou 2,7, então, quilograma. Uma trajetória de raio 30 centímetros. 30 centímetros ou 0,3 metros. A esfera está presa a uma mola de massa desprezível e constante elástica, 12,5 π² Newton por metro, que tem a outra extremidade presa no ponto C, a trajetória M. Considerando que a esfera gira com uma frequência de 50 rpm. RPM é rotações por minuto. Então, melhor passar para segundos, né? Então, colocar assim, ó, hertz, teria rotações por segundo. Então, é 50, só dividir por 60. Aí eu vou passar, cancelo zero. Então, 5/6 de hertz. Considerando que a esfera gira 50, a distensão da mola é quanto? Ele quer saber o x, o quanto que a mola esticou. Bom, nesse caso aqui, a mola está aqui por centro,
ela tem a força elástica, e essa força elástica, ela vai fazer o papel de força centrípeta. A força elástica, como ela aponta para o centro da curva, ela faz o papel de força centrípeta. Marcelo, não tinha que marcar peso e tal? É que, na verdade, assim, ó, ele está falando que essa trajetória aqui, cadê tal, em uma superfície horizontal. Então, teria que imaginar, está aqui a mesa, a mola está presa lá no meio e a bolinha está aqui girando. Então, o peso está nessa direção, a normal está nessa, e aqui eu tenho a força elástica. Então, ó, é a força elástica apontando para o centro da curva. Então, isso aqui seria uma visão olhando de cima da mesa. Eu posso calcular separadamente, ou já posso calcular direto. Ah, Marcelo, vamos fazer por partes? Pode ser. Ó. Quem que é a força centrípeta? A força centrípeta, a gente sabe que ela é mv ao quadrado sobre r. Mas eu não sei o v, Marcelo. Ah, não tem problema. Ó. Você pode fazer isso aqui. Ó. A força centrípeta, quem que é v? M sobre r. Quem que é o v? Ah, o v, 2πrf. Só que não se esqueça que isso aqui é elevado ao quadrado. Então, a força centrípeta vai ser m sobre r, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, r ao quadrado, f ao quadrado. O quadrado do r aqui de cima pode cancelar o r lá de baixo. E eu posso calcular o valor da força. Então, a força centrípeta vai ser a massa, 2,7, vezes 4, π quadrado, vezes o raio 0,3, vezes a frequência, que é 5/6 ao quadrado. Então, a força centrípeta, 3 vezes 27, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Então, 8,1. 8,1 vezes 4. Vou fazer a conta aqui, não. 8,1 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. O π ao quadrado ainda não usei, então eu fiz, ó. Opa, estou fazendo coisinha errada aqui, né? Errando a vírgula. Vou mudar aqui, porque, ó, não é 3 vezes 27, dá 81, mas é 0,3, então seria 0,81. Então, 0,81. Esquisito agora. Para tudo, então. Vai dar 32, 3,24 π quadrado, vezes 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36. Aquilo que eu falo para vocês, eu começo a fazer conta, o número vai esticando. Né? Então, poder tentar simplificar os resultados, ou trabalhar com ele algébrico, para trocar tudo no final. O que eu posso fazer aí? Vou deixar assim por enquanto. Vamos ver se facilita a conta depois ali. Então, lá, a força elástica, então, e olha lá, a força elástica do tipo K vezes X. E ela tem que ser igual à força centrípeta. Então, a força elástica vai ser quem? O K, ele deu o valor. Eu anotei ali, deixa eu voltar um pedacinho da tela aqui. 12,5 π quadrado. 12,5 π quadrado vezes x vai ser igual a 3,24 π quadrado vezes 25 dividido por 36. Isolando x, vai ficar assim, então, ó, x é igual a 3,24 π ao quadrado vezes 25 sobre 36 e o 12,5 passa para cá. E o π quadrado também, dividindo, né? Então, olha lá, ó, o π quadrado por π quadrado cancela. Opa, dá para simplificar aqui também, Marcelo. Não dá, ó. 12,5 mais 12,5 é 25. Isso, então vamos simplificar.
25 por 12,5 dá 2. O que mais? Ah, dava para simplificar o 324? Dava, ó, 324, 3,24 dividido por 36, igual às casas depois da vírgula, tira a vírgula, 324 não dá para dividir por 3.600, 3.240 também não dá, 32.400, agora dá. Dá quanto? Acho que 8. 8 vezes 0, 8 vezes 0. 8 vezes 6, 48. Ou dá 9? Acho que dá 9, né? Vamos pegar aqui. Opa, borracha. Acho que vai dar 9. 9 vezes 0. 9 vezes 6, 54. 54, nada. 9 vezes 3, 27. 27 com 5, 32. Para 32, nada. Então, aqui o x vai ficar 0,09 vezes 2. Então, o x, 0,09 vezes 2 vai dar 0,18 metros. 0,18 metros. Mas olha lá, olha que a resposta é em milímetros. Então, isso aqui, 180 milímetros. Está aqui na letra D. Certo, hein? Vou voltar aqui, então, para deixar essa visão geral da questão. Primeira parte, se quiser dar um print na tela. Tá? E o finalzinho da questão. Tá joia? Vamos para o próximo exercício. Então, ó, dando sequência aí, no próximo módulo, já módulo 65, na página 129 do caderno 3, nós temos o que? Olha, um looping de parque de diversões aí, uma montanha-russa, que diz o seguinte: considere que numa montanha-russa de um parque de diversões, os carrinhos de brinquedo de massa total M passe pelo ponto mais alto do loop de tal forma que a intensidade da reação nesse instante seja nula. Adotando-se R como raio do loop e G a aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que a velocidade e a aceleração centrípeta sobre o carrinho na situação considerada têm módulos respectivamente iguais a quanto? Bom, vamos pensar aqui no desenho que ele colocou aí na figura. Quais são as forças que eu teria aqui em cima? Ó, a superfície está para cima. Eu tenho o peso vertical para baixo e eu tenho também a força normal, perpendicular à superfície. Então, nesse caso, a força centrípeta seria o peso mais a normal. Só que aí no exercício ele colocou o quê? Como condição para a gente? De tal forma que a intensidade da reação normal seja nula. Então, ele está fazendo a condição aí, ó, que a normal vale 0. Então, eu vou ficar aqui a força centrípeta, ela vale o peso. Ou seja, mv² sobre R tem que ser igual a mg. Então, aqui eu já consigo achar a primeira parte, né? Ele quer saber a velocidade. Ah, quem que vai ser a velocidade? Cancela o m. Então, v² é igual a r vezes g. Então, o v vai ser quem? Raiz quadrada de rg. Essa é a velocidade, raiz quadrada de rg. Elimina a A e a E. Mas ele quer também o quê? E a aceleração? E a aceleração? O que vai acontecer com a aceleração? Por que a normal ficou para baixo? O Caio está perguntando no chat aqui. Caio, como que é a normal? Perpendicular à superfície, apontando para fora da superfície, né? Então, a minha superfície está aqui, ó. Olha o trilho aqui. Aqui está a superfície. Imagina como se fosse no teto. Então, perpendicular à superfície, apontando para fora da superfície. Por isso que ela fica para baixo. Se eu pegasse, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a normal estaria nessa direção. A normal estaria nessa direção.
nesse ponto. A normal vai estar nessa direção. Sempre perpendicular àquele ponto da superfície. Certo, Caião? Certo. Joia. Então, aí na sequência, ele quer saber a aceleração. Como que é a aceleração? Aceleração centrípeta. Ela é V quadrado sobre R. Tá? Mas podia pensar o que então aqui? Qual que é a... Pensando diferente aqui até, né? Acho que fica mais fácil. Força centrípeta é igual ao peso. Então, massa vezes aceleração centrípeta é massa vezes a gravidade. Cancela a massa. Então, a aceleração centrípeta, nesse caso, vai ser a própria gravidade, lá no ponto mais alto. Então, a resposta aqui, ó, letra E. E esse tipo de exercício é muito comum. Ele pergunta, olha, quando ele passar no ponto mais alto, qual que é a velocidade mínima? A velocidade mínima vai ocorrer na situação onde a normal vai valer zero. Essa é a característica desse tipo de movimento. Perfeito? Então, na sequência, a questão 2 ela vai ter uma parte bem interessante aqui. Porque olha lá, Caio. A gente está vendo na figura aí, é uma roda gigante. O que a roda gigante tem diferente para o looping da montanha-russa? Aqui na montanha-russa, no ponto mais alto, de ponta cabeça. Então o chão está no alto, digamos assim, né? Então a normal vai estar para baixo. Agora, quando estou na roda gigante, estou sentado na cadeira. A normal continua vertical para cima. Então tem que olhar sempre onde vai estar a superfície de apoio. Então diz, ó, questão 2. A figura representa uma roda gigante que gira com velocidade angular constante em torno de um eixo horizontal fixo que passa pelo seu centro C. Numa das cadeiras, há um passageiro sentado sobre uma balança de mola, cuja indicação varia de acordo com a posição do passageiro. No ponto mais alto da trajetória, o dinamômetro indica 234 newtons e no ponto mais baixo indica 954 newtons. O peso da pessoa vale quanto? Então aqui eu vou chamar aqui de ponto A. Outra cor aqui que dê mais destaque. Aqui em cima eu tenho o ponto A, aqui embaixo eu tenho o ponto B. No ponto A, lá no ponto A, quais são as forças que vão atuar na pessoa sentado na cadeira? Ué, eu tenho o peso vertical para baixo e eu tenho a normal vertical para cima. Certo? Como que eu calculo o peso? mg. E a normal? Ele deu ali, né, o valor da FA. Mas eu não vou fazer, eu vou fazer diferente. Então, nesse caso aqui, eu sei, ó, que a força centrípeta, aqui eu vou chamar de normal no ponto A. O que vai mudar na situação aí? Onde que está o centro da curva? Para cima ou para baixo? O centro da curva está para baixo aqui, ó. Então, eu tenho o quê? A força centrípeta vai ser o peso menos a normal A. Já no ponto B, já aqui no ponto B, o que eu tenho? O peso está para baixo, mas a normal do ponto B está para cima. E o centro da curva também está para cima. Então, a força centrípeta, ela vai ser quem? Normal do B menos o peso. Vai ser a normal do B menos o peso. Como ele diz enunciado que a velocidade angular é constante, sendo a velocidade constante, significa o quê? Como eu tenho ômega constante, isso significa que a força centrípeta também será constante. Então, a força centrípeta no ponto A tem que ser a mesma força centrípeta no ponto B. Sendo assim, o que eu vou deduzir aqui? Eu sei que peso menos normal de A tem que ser igual ao normal do B menos o peso. E eu vou isolar o peso de um lado. Então, vai ficar assim, peso mais peso é igual ao normal do B mais a normal de A, no ponto A. Peso mais peso, 2 pesos. 2 pesos é a normal do ponto B mais a normal do ponto A.
Então, o peso da pessoa é a normal do ponto B mais a normal do ponto A dividido por 2. Mas como são essas normais, Marcelo? É a força que a balança mediu, que ele colocou aí, ó, o dinamômetro. No ponto mais alto, está aqui a normal do A. No ponto mais baixo, está aqui a normal em B. Então, o peso vai ser 954 mais 234 dividido por 2. 4 com 4, 8. 3 com 5, 8. 2 com 9, 11. Dividido por 2. Então, o peso 11 por 2 dá 5, sobra 1. 18 por 2 dá 9, não sobra nada. E 8 por 2 dá 4. 594 newtons, que está aqui na letra D. Essa é o panorama da questão de número 2. Certo? A questão 3 diz o seguinte aí. Uma estação espacial foi projetada em formato cilíndrico com um raio igual a 100 metros. Eu tenho essa informação, que o raio vale 100 metros. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante, ômega. As pessoas terão a sensação de peso, como se estivessem na Terra, se a velocidade angular ômega for aproximadamente como? Então seria assim, né? A pessoa está apoiada lá, a superfície vai fazer uma força nela para fora aqui, né? Que a gente chama de normal. É normal no equilíbrio peso? Então, no caso aqui, essa força normal vai fazer o papel de força centrípeta. E quando ele diz ali, né, a sensação de peso, então eles querem aqui que eu tenha m vezes g. Tem que ser igual a mv quadrado sobre r. Marcelo, mas ele não deu v, então a gente vai usar aquela outra variação, m ômega quadrado vezes r. Então aqui, reescrevendo mg igual a m ômega quadrado r, olha lá, eu posso cancelar as massas. Então, o ômega, ele é o g que estava lá de lá, e o r passa dividindo. Isso é ômega quadrado. Então, o ômega vai ser raiz quadrada de g sobre r. E aí, quanto que vai dar isso? Então, o ômega vai ser raiz quadrada de 10 sobre 100, que é, posso cancelar o zero, Marcelo, raiz quadrada de 1 sobre 10. Então, seria 1 sobre raiz quadrada de 10. E eu posso racionalizar isso aqui, né? Fazer vezes raiz de 10 sobre raiz de 10, que dá raiz de 10 sobre 10. E ele quer um valor aproximado. Pô, raiz de 10 é quanto? Aproximadamente 3,2 dividido por 10. Então, é aproximadamente 0,32 radianos por segundo. 0,3, letra B, serve para a gente aqui. Beleza? Então, assim, né? Se não tivesse, quando eu tenho uma estação espacial, as coisas flutuam lá dentro, porque se estou muito longe da Terra, a gravidade é pequena. Então, para dar a sensação do peso, a gente põe isso para girar. Então, o corpo tenta seguir o movimento em linha reta, ele encontra a superfície e apoia nela. Aí a superfície faz essa força normal, onde vai dar a sensação de ter peso. Tá joia? Vamos lá, vamos ver se dá tempo de fazer a última questão aqui. Uma garota de 50 kg está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal, que tem as suas extremidades presas nesse assento, e a outra um saco de areia de 66 kg, que está apoiado em repouso do piso horizontal. A corda passa por duas roldanas ideais fixas no teto. E enquanto oscila, a garota percorre a trajetória circular contida em um plano vertical, de modo a passar pelo ponto A. A corda fica instantaneamente vertical.
Desprezando-se a resistência do ar, a massa do assento, considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e as informações contidas na figura, a maior velocidade escalar em metros por segundo que a garota pode passar pelo ponto A, sem que o saco de areia perca contato com o solo, é qual? Bom, então, resumidamente, só para vocês terem a noção da questão, aqui eu tenho no saco de areia, tenho o peso do saco, chama aqui PS, e eu tenho a tração. Então, a tração tem que ser igual ao peso do saco de areia. Como o saco de areia tem 66 quilogramas, né? Então, eu sei que a tração tem que ser de 660 newtons. Quando a garota passa lá no ponto A, o que eu tenho? Eu tenho o peso da garota e a tração na direção da corda. Aí eu vou ter o quê? Que é a força centrípeta, tem que ser, nesse caso, tração menos peso. Por que tração menos peso, Marcelo? Porque o centro da curva está lá em cima. Então, eu sei o valor da tração, eu sei o peso da garota, eu consigo calcular a força centrípeta que é a partir da velocidade dela.